Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes em Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jacó, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento. E lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei,
pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a tua casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos, ovelhas, passou a fio de espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Glória a Deus por sua palavra, né? Vejam como Satanás, né? Ele pode, assim, causar verdadeiras tragédias na vida do ser humano. Saul não foi humilde o bastante para ouvir uma simples música que foi cantada a respeito de Davi, né? E o sentimento de inveja ficou no coração de Saul ao ponto de ele cometer essa aberração, né? De matar 85 homens de Deus, sacerdotes que viviam ali fazendo a vontade de Deus, e ele cometeu essa atrocidade por pura falta de humildade e reconhecimento de que Davi realmente era uma pessoa de Deus, sobre o qual o Espírito de Deus pairava, e ele conseguia as vitórias que o povo e o exército de Israel precisavam. Mas ele não olhou para isso e olhou tão somente para a sua própria pessoa. Ele queria todas as glórias para ele, né? E não queria dividir com Davi essa glória. Então, que nós aprendamos essa lição, que a falta de humildade pode fazer com que um homem se volte contra Deus e passe a fazer coisas que Deus reprova, desagrada e abomina. Que Deus abençoe você e toda a tua família.